Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a artesã Cris Benvenuto e hoje nós vamos fazer o ponto desta passadeira aqui. Essa passadeira ela ficou com 1,80 m de comprimento por 65 centímetros de largura. Então, se você quiser fazer desse tamanho, você inicia com 80 correntinhas. Porém, o que eu vou fazer aqui hoje é um pouco menor, apenas uma amostra para vocês. Nessa passadeira aqui eu utilizei quase 2 kg de fio. O que predominou foi essa cor cenoura, que eu utilizei mais ou menos 1 kg dela. E aí eu utilizei sobras, né, de outras cores. Então, se você já chegou até aqui nesse vídeo, deixa teu like, teu comentário, me diz o que achou dessa peça. Uma opção também dessa peça é que você faça jogos de cozinha. Fica lindo e a tua cozinha vai ficar bem alegre. Então, vamos lá para a lista de materiais. Então, para fazer essa peça de hoje, que é apenas uma amostra, vamos precisar de uma tesoura. Eu vou estar utilizando a agulha soft, essa daqui é 3,5. E como não vou fazer multicolorida agora, eu vou fazer em duas cores. A cor predominante será o barroco natural, de 6 fios. Ah, eu esqueci de dizer que todos os fios utilizados naquela outra peça foram de número 6. Era barbante, número 6. E eu vou utilizar também esse barroco multicolor aqui. Vamos ver como que vai ficar, né? Pra quem quiser essa cor aqui, é o 9433. Eu fiz um cordão aqui com 50 correntes e agora nós vamos voltar fazendo pontos baixos a partir da segunda corrente. Então, eu tenho um número par de correntes para ficar com um número ímpar de pontos baixos. Então, a partir da segunda corrente, eu venho e faço ponto baixo. E vou seguir fazendo assim até o final do cordão. Então, é um ponto baixo para cada correntinha de base. Finalizei a minha carreira de pontos baixos, fiz aqui até a última corrente, ficando com um total de 49 pontos baixos. Vou virar o trabalho e vou seguir da seguinte forma. Bom, se você está acostumada, você pode subir aí 2 correntes, mas quem me acompanha sabe que eu introduzo a agulha aqui e subo um ponto baixo e uma corrente. O meu início de ponto alto será sempre assim. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto baixo de base. Então, no final, teremos que ter 49 pontos altos. Então, eu fiz aqui um ponto alto para cada ponto baixo de base, cheguei aqui com 49 pontos altos. O lado do ponto alto será sempre o nosso lado direito da peça. Então, agora vamos voltar fazendo o ponto baixo. Para fazer o ponto baixo, eu faço uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar e sigo fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto alto de base, até chegar no final do nosso trabalho aqui. Então, até chegar aqui, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Fiz aqui um ponto baixo para cada ponto da base, vou virar novamente e vou dar continuidade. Então, aqui, como na carreira anterior, eu vou subir o ponto alto, então é um ponto baixo, uma corrente. Laço minha agulha, próximo ponto, eu venho aqui no ponto alto, vou até aproximar um pouquinho, para que você consiga ver melhor. Então, nós temos aqui a carreira de pontos altos, né?
Então, olha, aqui eu vou dar a laçadinha na minha agulha, entro antes do ponto alto, saio depois, laço e vou fazer aqui ponto alto em relevo. Laço, vou no próximo ponto alto, só que eu pego aqui, no ponto baixo, faço um ponto alto comum. No próximo ponto, vou entrar antes do ponto alto e sair depois. Será o nosso próximo ponto alto em relevo. Então, vai ser assim, um ponto alto comum, um ponto alto em relevo. Fiz o relevo, venho no próximo, faço ponto alto comum. Quando eu faço o ponto alto comum, eu pego no ponto baixo. Quando eu faço o relevo, eu entro antes, saio depois do ponto alto e faço aqui um ponto alto. Então, vou continuar fazendo isso até o final da carreira. Lembrando que nesta carreira de pontos altos em relevo, o primeiro e o último ponto, ele sempre será em ponto alto comum. Então, aqui vem no próximo, um ponto comum, no seguinte, um relevo. No próximo, um comum. No ponto seguinte, relevo. Finalizei a carreira aqui com um ponto alto comum. Agora, vou virar, que é o nosso lado avesso, uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. A nossa carreira de avesso, ela sempre será em pontos baixos, não tem modificação nenhuma. Então, eu vou continuar fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto alto, tanto no comum, tanto no relevo, os pontos baixos são iguais. Então, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base, até o final da carreira. Finalizei aqui mais uma carreira de pontos baixos, vou virar, que é o nosso lado direito da peça. Vou dar início da mesma forma, ponto baixo e corrente, que é o nosso ponto alto. E agora nós vamos continuar fazendo ponto alto, relevo e ponto alto. Porém, a gente vai intercalar. Na carreira aqui de baixo, nós tínhamos o ponto alto em relevo. Então, no lugar dele, aqui em cima no ponto baixo, eu faço ponto alto comum. Onde a gente tinha feito o ponto alto comum, entro de um lado, saio do outro e faço o ponto alto em relevo. No próximo ponto, ponto comum. No seguinte, ponto relevo. Então, lembrando sempre que a gente vai intercalar para dar aquele efeito no ponto, quer ver? Deixa eu pegar aqui a passadeira, um pouco grande, não vai caber aqui, mas olha, vai dar para visualizar bem. Deixa eu pegar uma cor mais clara aqui. Então, olha, percebam que onde a gente fez o comum, a gente faz relevo, e onde a gente tinha feito o relevo, na carreira de cima a gente vai fazer comum. Do lado avesso, vai ser sempre ponto baixo, sempre. Não vai ter nenhuma diferença em nenhuma carreira, apenas pontos baixos. Então, eu vou continuar aqui. Então, vou dar sequência aqui, olha, fazendo um ponto comum, um ponto em relevo. Onde a gente fez relevo é comum, onde a gente fez comum é relevo. E aqui ele já vai começar a dar aquele relevinho, aquele efeito no ponto. Então, vou continuar até o final fazendo relevo comum. E olha aqui, você perceba que a gente fez dois pontos comuns, né?
porque o primeiro e o último será sempre um ponto alto normal. Vou finalizar essa carreira e volto com a seguinte, que é apenas de pontos baixos. Finalizei aqui essa carreira, vou voltar fazendo os pontos baixos, uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou fazer essa carreira aqui e a próxima, que a gente vai virar, vai subir com um ponto baixo, uma corrente, e vai seguir fazendo ponto relevo, ponto relevo, comum. Onde a gente fez comum, a gente faz relevo, onde a gente fez relevo, a gente faz ponto comum. Então, vou seguir nesta sequência até finalizar toda a nossa carreira. Então, vou fazer uma carreira de ponto baixo e uma de ponto relevo e volto pra gente trocar o fio. Finalizei aqui essa carreira de ponto alto comum e ponto alto relevo. Aqui eu vou fazer uma corrente para cortar o fio. Então, eu corto esse fio e vou vir com o fio de outra cor. Aqui ele tá meio torto, tá, pessoal? Mas depois, no acabamento, ele vai ficar certinho, então não se preocupe. Então, aqui temos o lado direito da peça. E como eu disse anteriormente, a carreira de ponto baixo é sempre do lado do avesso. Então, eu virei a peça e vou dar início à próxima carreira. Aqui eu já faço a minha laçadinha inicial. E venho aqui no primeiro ponto alto. Introduzo a minha agulha e faço ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base. A forma de trabalhar é a mesma, eu só vim trocar o fio aqui com você para mostrar que eu vou sempre parar nessa carreira de ponto alto para a gente trocar de cor. Então, a quantidade de pontos aqui, de carreiras, você que vai definir. Por exemplo, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos altos na cor natural. Então, eu vou fazer 2 carreiras na cor amarela, mas isso é você que define. Se você quiser uma listra mais grossa, você vai aumentar seu ponto. Se você quiser uma listra mais fina, você vai diminuir aí as carreiras. Então, vou continuar fazendo aqui ponto baixo. E aí, eu vou voltar com pontos altos, relevo e comum. E continuar aqui o meu tapete. Então, eu vou fazer essa carreira e já volto com a próxima. Finalizei a carreira, vou virar, vou introduzir, subir com ponto baixo e corrente e vou trabalhar daquela forma. Onde tem ponto em relevo, você faz comum, onde tem comum, faz relevo. Então, aqui eu tenho um relevo, vou fazer ponto alto comum. No próximo, um relevo. Eu vou trabalhar isso por toda a minha peça. As carreiras do avesso será sempre um ponto baixo e as carreiras do direito, do lado direito, sempre intercalando os pontos. Aí você trabalha até o tamanho desejado da sua peça e eu vou trabalhar aqui e volto com o acabamento. Acho que olhando assim, olha, você consegue ver como é que fica os pontos. Ele fica bem bonitinho. Apesar de ser apenas pontos altos e pontos baixos, ele dá um efeito bem bacana. Então, vamos continuar com a nossa peça. E já volto com o acabamento com você. Voltei aqui com você para dar continuidade. Então, olha, vamos ver aqui quanto eu fiz. Ah, se o teu tapete tá dobrado assim, olha, é por causa dos pontos, não tem problema, porque com o acabamento ele vai ficar certinho depois. Então, aqui, vou contar as carreiras amarelas que eu fiz. Então, eu continuei fazendo 4 carreiras de pontos altos, né, no fio cru, no natural, e 2 no amarelo. Então, vou contar as listras que fizemos aqui. Eu fiz 1, 2,
3, 4, 5, 6. Agora eu vou dar continuidade. Eu parei aqui na carreira de pontos altos, eu vou fazer o avesso, que são de pontos baixos. Da mesma forma que já fizemos anteriormente. Subo aqui uma corrente e sigo fazendo pontos baixos. Então, vou fazer ponto baixo até o último ponto do final dessa carreira e já volto. Terminei a carreira de ponto baixo e virei aqui para dar continuidade. Aqui eu vou fazer na volta toda pontos baixos. Vou dar início aqui com uma corrente, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Que aqui será o nosso canto, né? Que depois a gente vai chegar e fechar aqui. Então, eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto de base. E ali, chegando no final, no próximo canto, eu volto para mostrar como que eu vou fazer a lateral. Então, eu cheguei aqui no último ponto, fiz um ponto baixo, faço duas correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, vamos seguir fazendo a lateral. Aqui na lateral eu vou fazer um ponto baixo no ponto alto e um ponto baixo naquela carreira de pontos baixos que temos, né, entre uma carreira de ponto alto e outra. Então, é um ponto baixo para cada ponto alto e um ponto baixo dentro do ponto baixo. Procura pegar sempre, aqui no ponto baixo você pega ele todo, né? E no ponto alto você pega ele todo. E no ponto baixo procura pegar sempre duas alcinhas. Aqui é no ponto alto, aqui no ponto baixo, no ponto alto. E vamos seguir fazendo apenas pontos baixos. Então, vou fazer isso na lateral toda. Quando chegar no canto, eu vou fazer a mesma coisa, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. E aí, aqui, vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. No outro canto, a mesma coisa, e a lateral vai ser igual aqui. Então, vou seguir fazendo isso e volto com a próxima carreira. Uma coisa que eu esqueci de falar antes, né? Sobre esses fios daqui da lateral, é que eu já tinha escondido os outros e deixei apenas esses dois aqui para esconder junto com vocês e acabei me esquecendo. Então, eu coloco eles aqui na agulha de tapeçaria e passo por baixo aqui dos pontos. Eu vou até vir aqui na carreira de baixo, que é mais fácil, que é a carreira de ponto baixo. Então, aqui eu vou escondendo esse fio, tanto esse colorido quanto o natural. Aí você esconde até ele sumir. E pode cortar o excesso também. Eu já tinha feito isso com os outros fios e deixei apenas esses dois aqui pra fazer junto com você. Aqui você vem por baixo, pode ser do mesmo ponto, que é do ponto baixo, é mais fácil de esconder. E se você não tiver a agulha de tapeçaria, não tem problema, você pode fazer com a agulha de crochê mesmo. Agora eu vou continuar aqui e volto com a próxima carreira. Então, eu fiz aqui o último ponto baixo e vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo onde iniciamos.
Aqui eu vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, então eu subi uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar. Dentro da alça de correntes eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes, vou virar aqui para seguir fazendo aqui do outro lado. No mesmo lugar eu faço outro ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, não vamos ter diferença nenhuma. A carreira é igualzinha à carreira anterior, só que no canto que a gente vai fazer um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo dentro das correntes. Então, vou seguir fazendo isso e volto com a próxima carreira. Fiz aqui o meu último ponto baixo, vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que subimos. Aqui eu subo 3 correntes, passo para o próximo ponto, um ponto alto. E aqui dentro da alcinha de correntes, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes. Na mesma alcinha eu vou fazer um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Todos os 4 cantos será assim. 4 correntes aqui. Então, vamos seguir 2 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto. 2 correntes, pula 2 pontos, o próximo bloquinho de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. 2 correntes, pula 2 pontos, próximo bloquinho de 3 pontos altos. Vou seguir assim até o final, lá no próximo canto, e já volto para dar sequência aqui com você. Chegamos aqui no canto, fiz 3 pontos altos, 4 correntes, no mesmo lugar, no espacinho de correntes, um ponto alto, e vou seguir fazendo a mesma coisa aqui na lateral. 3 pontos altos, um para cada ponto de base, 2 correntes de separação, pula 2 pontos e continua com o bloco de 3 pontos altos. Vou fazer isso a volta toda do trabalho e volto com a próxima e última carreira. Voltei aqui nesse canto para contar para vocês, olha, aqui não deu certo a contagem, mas não tem problema. Aí, em vez de pular 2 pontos, eu pulei um ponto em 3 motivos aqui. Nesses últimos 3, eu pulei apenas um ponto. E agora vou continuar da mesma forma lá do outro lado. Assim que iniciar lá na lateral, eu vou pular apenas um ponto também em 3 lugares. Aí eu dou sequência igual e volto com a próxima carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha onde subimos. Vou seguir com ponto baixíssimo até chegar aqui na alcinha de correntes. Então, um ponto baixíssimo no próximo, no outro também, e cheguei aqui na alcinha e fiz outro ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, faço 2 pontos altos, tudo na mesma alcinha. 1, 2, 3 correntes. Volto aqui nas 2 alcinhas dos pontos altos e faço um ponto baixo. Temos aqui um picô. Laço minha agulha aqui na mesma alcinha, 2 pontos altos, 3 correntes, volto aqui, pego as 2 alcinhas, um picô. E no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Lembrando que aqui é um dos cantos, então em todos os cantos teremos essa sequência de 3 pontos altos, um picô, 2 pontos altos, um picô e 3 pontos altos. Passo para o próximo espaço. E vou fazer, o que eu fizer aqui vai ser em todos os espacinhos, apenas nos cantos que é diferente. Então, eu faço aqui 3 pontos altos.
3 correntes, um picô e 3 pontos altos. Então, esta vai ser a sequência do nosso acabamento. Todos os espacinhos aqui de 2 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos, um picô e 3 pontos altos. E quando chegar no canto, 3 pontos altos, picô, 2 pontos altos, picô e 3 pontos altos. Vou seguir fazendo assim por toda a carreira, chegando nos cantos eu faço igual aqui e vou finalizar com ponto baixíssimo. E já volto com o trabalho pronto. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente e arrematar o fio. O tapete ficou com 70 centímetros de comprimento por 45 de largura. Então, obrigado para você que chegou até aqui comigo e até a nossa próxima videoaula.